minutinho para as 5 horas da manhã. Acabei de chegar, tô aqui deitado na minha cama com mais de 10 cobertas. E esse pouquinho que ficou para fora aqui tá congelando, tá? Então eu não poderia deixar de fazer esse videozinho para você, tá bom? Nessa quarta-feira. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sei que é algo particular, eu não deveria estar trazendo isso aqui, tá bom? Pra quem não sabe ainda, eu, dos meus 15 anos pra cá, 15 anos bem lá atrás, né? Eu era evangélico, tá bom? A minha fé hoje não chega tanto em querer voltar pra igreja. A não ser que tenha muitos irmãos, muitas pessoas que estão na igreja orando por mim, tá entendendo? Eu sinto meio que abandonado, entendeu? Porque eu fui tão usado nas igrejas para cantar, tá entendendo? Muitas pessoas se inspiraram em mim antigamente. E muitas pessoas falaram mal também quando me viram na igreja. Quando eu estava na igreja, muitas pessoas falaram: como que pode um cara igual aquele tá numa igreja hoje, vestido de terno, com uma Bíblia debaixo do braço, sendo que antes ele era uma coisa e hoje ele é outra. Tá entendendo? Eu pude notar que também depois do meu término de igreja, tá entendendo? Ninguém correu atrás de mim. Tá entendendo? E eu estou vivo hoje através das orações da minha mãe. Se o Dene virou lenda, eu acho que eu não sou lembrado de quando eu estava dentro de uma igreja. Eu me lembro um dia que quando eu entrei dentro de uma igreja, eu estava parado da igreja evangélica, o pastor, ele revelou assim, dizendo que Deus ele iria tirar o dom do louvor do Denis, tá entendendo? E quando eu estava na igreja evangélica, eu também ajudei um pastor, eu não vou falar o nome aqui, a estar fazendo programação de rádio, tá entendendo? E na programação de rádio, nós transmitia a palavra de Deus e também louvores. Quando alguns irmãos ligavam para pedir louvores, eles ligavam na rádio e a gente colocava louvores lá, né? Tá entendendo? Se alguém ainda lembra do Dene, ou será que o Dene virou lenda? Não sei, né? Mas a minha fé, infelizmente, não chega tanto em querer voltar à igreja, porque dentro da igreja, quando eu estava dentro da igreja, eu pude ver muitas coisas erradas, entendeu? Que me fez a minha crença, a minha fé se desmoronar, tá entendendo? Pastores que pregam a palavra de Deus, carregam uma Bíblia debaixo de um braço, mas infelizmente, quando eu estava firme dentro da igreja, eu via pastores falar coisas besteiras, coisas inusitadas, coisas que não agradavam, tá entendendo? Aos olhos de Deus. Se eles são usados pela mão de Deus para estar transmitindo a palavra de Deus, diz a Bíblia que Deus usou até um jumento para falar com Balaão, né? Diz a Bíblia. Por que Deus não iria usar alguém dentro de uma igreja para estar trazendo a palavra de Deus para ganhar pessoas que estão no mundo da perdição? Tá entendendo? Igual eu estou hoje. Eles veem para mim, eles veem em mim um cara perdido, né? Um cara que está no mundo da perdição. Quando o pastor da igreja ele fala que a gente cai e está no mundo da perdição, quer dizer que você está num lugar horrível, está nas trevas, tá entendendo? É isso. Então a gente é julgado quando a gente para de ir na igreja por isso, tá entendendo? Só que é complicada a situação para você ficar firme dentro de uma igreja evangélica. Você passa por muitas lutas. Se você passa por luta desviado, parado da igreja evangélica, imagine quando você está dentro de uma igreja evangélica, né? O inimigo ele faz de tudo para que você não venha firmar os passos dentro da igreja evangélica, tá entendendo? Eu procuro dizer assim, ó, que é melhor voltar para a igreja enquanto você está com a mão
com as duas mãos, quero dizer, com o pé, você tá andando, tá cheio de saúde, do que você voltar para a igreja todo arrebentado, tudo quebrado, tá entendendo? Mas também não adianta nada você estar dentro de uma igreja evangélica, cantando e louvando, coisa mais linda do mundo, sua família estruturada, tá entendendo? Você tem os seus filhos todos louvando, cantando, mas você tá dentro da igreja evangélica. Quando você sai da igreja evangélica, você olha pro mundo, tá entendendo? Sabe o que é olhar pro mundo? Você tá dentro da igreja evangélica e você quer fazer participação do mundo. Só de você olhar e cobiçar a mulher do próximo, você está dentro do mundo. Daí você vai lá, de joelhos dobrados, pede perdão para Deus, Deus perdoa você e no outro dia você está cometendo o mesmo erro. Tá entendendo? Agora, é ruim você usar o púlpito de uma igreja evangélica e daí você no outro dia você tá tenteando uma irmãzinha, por exemplo, que tá lá dentro da igreja, que é meio sapecada. Porque dentro da igreja evangélica, infelizmente, existe mulheres que dizem ser crente, tá entendendo? Que dizem estar dentro de uma igreja, quer dizer, dizem ser crente dentro da igreja evangélica, mas ela é um pé dentro da igreja e um pé no mundo. E essas irmãzinhas que é um pé dentro da igreja e um pé no mundo, elas são cobiçadas por muitos pastores ou jovens obreiros de dentro da igreja evangélica. Daí adianta alguma coisa você estar dentro da igreja evangélica usando o púlpito da igreja para que você venha transmitir a palavra de Deus e eu, inocente, vim acreditar que isso é legal, isso é bom? Se eu quero estar dentro de uma igreja evangélica, eu quero estar com meus dois pés dentro da igreja evangélica, tá entendendo? E hoje em dia é difícil você ser um crente, uma pessoa crente dentro de uma igreja evangélica mesmo de verdade, entendeu? Existem muitos enganando, tá entendendo? Muitos enganando, mas o enganado infelizmente são eles, né? Porque a Bíblia diz, pelo meu conhecimento que eu acredito e sei da palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela diz que quando Deus reinar em nuvens de glória, com seus anjos tocar trombeta, onde estiver dois, um será levado e o outro ficará. E diz a Bíblia que ai das grávidas, porque os seus filhos sumirão do seu ventre. Tá entendendo? Então esses dois no campo, e um subirá e um ficará, esse que está no campo vai ficar aqui no mundo da perdição, e infelizmente são os que enganaram, tá entendendo? Os que trouxeram a mensagem de Deus, mas infelizmente estava com um pé dentro da igreja e outro no mundo, que é o que eu tinha visto muito aqui, tá entendendo? Por isso que minha fé não chega tanto, tá entendendo? A querer voltar para casa de Deus agora, tá entendendo? Muitos pastores, muitos irmãos vão ver esse vídeo aqui, vão me julgar, entendeu? Pelo que eu tô falando, e não vão se doer porque o ego deles são bem mais forte do que o meu, tá entendendo? O ego é bem mais forte do que o meu, mas eu olho, entendeu? No olho de qualquer macumbeiro, qualquer mãe de santo, qualquer um que se diz ter calunga, ou se diz ser pastor dentro de uma igreja, e falo para eles: ai de você, entendeu? Que está enganando o seu próximo, tá entendendo? Daí você que não é evangélico, não conhece a palavra de Deus, vai achar esse vídeo meio esquisito, tá bom? Mas é assim que eu fui de uma igreja evangélica, entendeu? Já participei de igreja evangélica, já fui diácono de igreja evangélica, eu já fui um cara estruturado, tive carro, tive casa, tive mulher, tive filhos, tive 2, 3 casas com apenas 20 anos de idade. 20 anos de idade, 30 anos de idade, eu já tinha, entendeu? 2, 3 casas, tá entendendo? E carro, moto, dinheiro, trabalho. E hoje tenho trabalho, tenho casa, tenho lote, mas não tenho carro. Perdi muita coisa. Ó, vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês porque é uma pena, porque eu queria falar muito mais pra você. Eu não volto pra igreja evangélica porque tem muitos irmãos enganando.
tá entendendo? Trazendo algo, entendeu? Positivo, mas não é positivo, é erro deles mesmo, porque não consegue